Muito bem. Então, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade. Esse é o nosso encontro do Pilar 3, Segurança da Informação, e encontro 2 e 3 desse pilar. Hoje nós vamos começar a fazer uma transição da questão conceitual de segurança da informação para uma aproximação de questões mais técnicas. E no próximo encontro da semana que vem, nós fechamos esses três momentos com um olhar um pouco mais técnico sobre questões de segurança da informação, né? Eu consegui preparar essa semana alguns códigos em C para a gente poder verificar um pouquinho da exploração de buffer overflow a partir de uso de construções lógicas de programação ou práticas não muito seguras, né? Que é o que os hackers no final acabam explorando quando se fala de ataque em camada de aplicação. Mas aqui a gente vai chegar lá. Então, para isso, eu vou compartilhar aqui a minha tela, que é esse material de referência da nossa conversa, tá bom? Então, um instantinho. Pronto, está compartilhado. Por gentileza, vocês já estão vendo a minha tela? Está visível a todos? Me digam aqui se vocês estão conseguindo enxergar a tela. Está visível? Sim? Sim, beleza. Obrigado, Gustavo. Então, nós tínhamos mais ou menos parado o nosso último encontro falando sobre o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Que ele tem lá uma recomendação, nós estamos aqui nessa parte conceitual, para o CA, que é o Conselho de Administração das Empresas, onde basicamente ele fala, olha, você precisa colocar segurança da informação no seu radar de preocupação. Essa é uma questão que não pode simplesmente ser delegada às equipes técnicas da área de TI, de informática, computação, como se eles tivessem ali o poder de resolver tudo. Até porque muito do que é feito em segurança da informação para proteger dados, dados pessoais, dados operacionais, advém de uma orientação das áreas de negócio. É a área de negócio para uma série de dados que tem que dar o um indicativo da importância daqueles dados, da importância de adequadamente proteger aqueles dados, inclusive da rotulagem do dado. Essa rotulagem e classificação do dado é se aquele dado é um dado sensível, se aquele é um dado de uso interno, se aquele é um dado de uso externo, e a partir dessa classificação e rotulagem do dado, você vai, área de segurança, adotar as ferramentas, as medidas adequadas para levar o maior nível de segurança possível, né? Então, isso é uma premissa. E daí, o IBGC, ele fala dessas linhas que anteriormente, como eu disse, ele chamava de linhas de defesa, mas são linhas que ajudam a reforçar os modelos de segurança, né? Então, a primeira linha é essa linha que está ali com a equipe gerencial, operacional, que vai verificar se realmente está em conformidade com as políticas e normas da organização. A segunda linha é uma linha dos especialistas, e aqui entra os especialistas de segurança, vai entrar aqui o encarregado de dados, verificar também se estão em conformidade, prestar um apoio. E uma terceira linha seria uma linha de auditoria. Essa auditoria para as empresas que não há necessidade de auditoria externa, é uma auditoria interna, e quando a empresa, por exemplo, tem operações na Bolsa de Valores, por força de lei, ela tem que apresentar lá os relatórios de auditoria de conformidade com uma série de coisas, como, por exemplo, LGPD, governança, né? E essa auditoria é exigida que seja feita uma auditoria externa. Então, acho que aqui é um resgate do que nós, mais ou menos, terminamos no último encontro. A partir disso, vem uma questão que muitas vezes, né, os executivos e até mesmo algumas áreas técnicas têm assim um imaginário que os grandes ataques, os grandes responsáveis por questões de segurança parte de um ofensor externo, né? Alguém que está fora da minha rede, alguém que não conhece a minha rede e vai lançar mão de técnicas, né, de recon, técnicas de escaneamento de rede, começa ali fazendo um escaneamento por IP para verificar naquela faixa de IP quais são os tipos de dispositivos que estão respondendo via ICMP, né? A partir desse momento que sabe quais são os IPs que respondem numa certa faixa de rede, daí faz um escaneamento mais intrusivo para verificar naquele IP quais são as portas que estão abertas,
Então, de repente, ele descobre lá uma porta SSH, TCP/22, uma porta HTTP, HTTPS, e vai descobrindo as portas. Daí, no terceiro ponto, ele começa a fazer alguns testes do comportamento dessa porta para identificar através de fingerprinter qual é o sistema operacional que roda do outro lado, se é um Linux, se é um Unix, se é um Windows, o que está rodando, se é um Android, né? O que roda do outro lado, e a partir disso ele vai buscar informação de bancos de dados para poder ver se tem vulnerabilidade já conhecida sobre aquele sistema, né? Ou se é uma questão de zero day. Essa é uma a anatomia tradicional do ataque. E é claro, pessoal, que se você está diante de um atacante sofisticado, ele não vai fazer isso diretamente do IP dele. Porque todas, ou boa parte dessas ações que a gente acabou de descrever aqui, elas geram evidências, vai gerar log. Lá nos servidores, né, no Firewall, IDS, vai gerar log registrando o IP da pessoa, as portas que ela está usando. E aí você acaba abrindo uma brecha para, num processo de rastreamento, essa pessoa ser localizada. Então, ele vai começar a lançar mão de técnicas de ofuscação do seu caminho, seja utilizando proxies encadeado. Então, a pessoa entra numa sequência de proxies encadeado, que ele navega aí por 30, 40, 50 proxies diferentes, e o IP que chega lá batendo na porta do escaneamento é o IP número 40 desses proxies encadeado. O problema de você fazer isso é que se torna lento. Porque à medida que você vai passando por vários proxies, né, para poder chegar no alvo, isso se torna lento para algumas operações. Essa é uma forma. Uma outra forma é a pessoa entrar numa rede Tor, que é uma rede criptografada, que também usa, entre aspas, esse conceito de proxy, de máquinas intermediárias, né, dentro, sei lá, passando por dentro da Deep Web, né, e vai sair batendo na porta do alvo. Mas existe uma terceira via que nas comunidades underground, continuam ativas, né? Seja na Deep Web ou seja em outros canais, que é troca de informação. Então você fala, olha, eu tenho aqui, por exemplo, um conjunto de informações, eu tenho aqui um código-fonte de um sistema, eu tenho aqui o escaneamento já de uma área e eu troco isso com você. Então você que é um hacker baseado aí na Romênia, eu quero que você faça para mim o escaneamento desse alvo, levante tudo que você puder em relação a esse alvo, e depois que você fizer isso, você me entrega isso e eu te entrego a informação que eu tenho. Ou eu compro isso de você. Eu entro nas comunidades, né? A pessoa entra então nas comunidades underground, de pessoas que estão lá oferecendo serviço para esse tipo de coisa, e ele contrata esse serviço. Ele paga lá um valor em dólares, né? Ou em bitcoins, que dificulta mais o rastreamento, né? E aí ele acabou de contratar de forma informal alguém que está baseado em qualquer outra parte do mundo, como eu dei exemplo que é a Romênia, na Rússia, e essa pessoa faz esse recon, esse escaneamento, esse levantamento de informação. Então, essa é uma visão de quando você tem, assim, um atacante operando do mundo externo. Mas é claro que isso também, se essa pessoa que vai fazer esse escaneamento não tem uma certa habilidade, ela vai deixar rastro, né? E se você tem do outro lado um time de resposta a incidente, uma equipe que monitora logs, ele vai detectar isso. Ele vai detectar que alguém está escaneando o bloco de IP, se a pessoa é um Autonomous System, um AS, né? Fala, estou percebendo aqui que a partir de tais blocos de IP está tendo escaneamento. Ou estou percebendo que nesse servidor nosso estão fazendo escaneamento de porta, TCP, UDP, SMP. E daí, quando o administrador percebe isso, ele também vai ter o cuidado de aplicar patch de segurança, de repente de aplicar no firewall um bloqueio daquele bloco de IP de origem, se aquele bloco de IP não faz parte das necessidades comerciais. Isso é uma primeira visão, né? Isso acontece. Isso acontece e isso é um mercado. Quando eu digo que é um mercado, é que tem pessoas que oferecem esse serviço na Deep Web e tem pessoas que contratam isso. Por outro lado, você tem também aquele que é um intruso, aquele que tem uma intenção de causar mal ao negócio, que está dentro da empresa. E aqui que é um risco grande, porque aquele que está dentro da empresa, ele tem maior facilidade de mapear os espaços de vulnerabilidade, seja vulnerabilidade técnica, seja vulnerabilidade de processos,
seja a vulnerabilidade de pessoas, né? Porque ele está ali próximo. E veja que aqui nós nem chegamos a falar de uma técnica extremamente efetiva, que é a engenharia social. Né? A engenharia social é uma das técnicas mais efetivas que acontece. Eu estou conversando isso com vocês a partir de uma lente. Nós já conversamos sobre isso, eu acredito, em sala de aula presencialmente, né? Quando eu me formei em computação, lá em 93, durante, sei lá, uns 10 anos da minha vida, eu trabalhei como hacker ético em grandes empresas multinacionais. Né? Eu trabalhei na ISS, Internet Security System, trabalhei na IBM, eu fiz parte de um grupo de hackers éticos chamado X-Force, um grupo norte-americano, que inicialmente da ISS, da ISS, e depois foi comprada pela IBM, né? Então, sei lá, uns 10 anos eu fiz parte desse grupo e o meu dia a dia era envolver com essas questões. Lógico que tudo questões legítimas, contratada por empresas, preocupada em identificar vulnerabilidades para poder proteger os negócios do ataque externo. O fato é que o mundo mudou muito, né? E hoje você tem também a possibilidade do atacante interno. Então, eu quero falar um pouquinho mais agora sobre o atacante interno, tá bom? Quando a gente fala desse atacante ou desse risco interno, aí nós temos aqui basicamente três perfis, né? Nós temos o perfil daquela pessoa que comete um erro, que abre uma vulnerabilidade, que faz uma exposição de dados, né? De forma acidental. A pessoa não tinha intenção nenhuma de fazer aquilo, mas ela foi colocar um banco de dados, uma planilha com dados pessoais, com dados de negócio na nuvem, e ela coloca essa planilha sem uma senha, coloque em texto claro. E depois ela manda isso no e-mail aberto e daí pronto, você agora tem lá uma exposição de dados, né? Isso então, essa pessoa que não tinha uma motivação, ela não tinha uma causa, uma razão para causar o dano, mas ela cometeu um acidente. Então, esse é um tipo de alguém que está internamente que causa o dano. O segundo tipo é aquele que é negligente. É aquele que a instituição tem, sim, um grupo de políticas, de norma, de procedimentos, de processos, orientando as medidas de segurança, mas por negligência ele não segue essas políticas. Né? Ele acaba tentando não burlar, mas fazer do jeito dele. Então, esse negligente também, então, ele acaba colocando a organização em risco, né? E o terceiro risco, que daí é o maior, é aquele que está mal intencionado, aquele que tem uma razão para causar o dano. Esta razão, como nós comentamos no último encontro, ela pode se dar em virtude de atritos pessoais internos, né? E daí nós falamos daquele processo de desligamento. Por que que alguém deixa uma empresa, né? Alguém deixa uma empresa porque foi aprovado num concurso, porque achou uma oportunidade menor, porque mudou de cidade, e ela vai deixar e vai ficar tudo na boa. Vai conversar com os colegas de trabalho, vai fazer um churrasco de despedida e falar assim, olha, poxa, volte aqui para nos visitar, dê notícias, né? O segundo grau, que começa a gerar um conflito de litigiosidade entre a pessoa e a empresa, é quando a pessoa não pactua mais com a visão ideológica, política daquela empresa. De repente, aquela empresa lá, a alta gestão, está fazendo uma pressão interna, político-partidária, para votar num candidato, ou começa a retirar benefícios, né? Ou enfim, começa a disputar a vida, a pessoa começa a ficar incomodada com aquilo, chateada, e aí ela já pode pedir o desligamento de uma forma não tão amigável. Um terceiro momento, né, é quando a pessoa está em conflito ali com a alta gestão. Então, ele está ali numa guerra pessoal com os colegas de setor, com a sua gerência, e aí, a partir disso, isso é natureza humana, e lógico que aqui eu não estou falando que todo mundo se comporta assim, mas estou falando que sim, há pessoas que se comportam assim e causam dano significativo às organizações, né? E a partir disso ela tenta implantar ali uma vulnerabilidade, ela tenta expor alguma coisa da empresa para poder, na verdade, causar dano a esse grupo de pessoas, esse gestor com o qual ela está em atrito e acaba expondo a empresa. E o quarto e grau mais litigioso é quando a pessoa está agindo intencionalmente, né? Ou ela tem uma motivação pessoal, ou ela tem uma motivação financeira para causar o dano. E eu estou falando isso porque eu, durante muitos anos, trabalhei numa empresa chamada Kroll, que é uma empresa multinacional de investigação, e o meu dia a dia era lidar com questões como essa.
né, justamente fazer o rastreamento dessas pessoas que estavam internamente dentro da empresas, mas contratadas para achar vulnerabilidade, coisas assim. Então, fechando essa ideia, nós não podemos perder de vista que o intruso pode estar dentro de casa, né? Esse pode ser um terceiro, pode ser um colaborador. Há aí as mais diversas razões para isso acontecer a partir de questões da natureza humana e de vulnerabilidades humanas, né? Depois eu converso um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, até aqui tranquilo? Posso avançar? Ok? Posso? Tudo bem? Só me sinaliza aqui se está claro Tranquilo. isso. Maravilha. Então, feito essa consideração, é importante, por outra via, quando nós começamos a pensar em segurança da informação e principalmente em resposta a incidente, que nós tenhamos uma taxonomia, né, para compreender esses incidentes. Essa taxonomia, ela é uma espécie de vocabulário que permite com que nós possamos trocar informações, conversar na comunidade de segurança. Então, existem certos tipos de ataque, de intrusão, que vai ter motivação emocional. Acabei de falar sobre isso, né? Por exemplo, aqui uma vingança, né? Uma obsessão. Então, tem razão emocional. Tem tipos de ataques que têm interesses comerciais, né? Interesse financeiro, pessoal, ideológico. Veja que isso aqui é uma taxonomia que vai agrupando por que que eu sou alvo de um ataque? Por que que alguém está querendo fazer um dano ao meu negócio? E aí você vai começar a identificar essas questões, né? Ó, porque há interesse financeiro, porque a pessoa foi contratada, porque uma questão ideológica, ela não está mais alinhada com os valores dessa empresa, porque uma questão emocional, ela ficou ali incomodada, chateada, triste, de repente porque demitiu o colega ao lado, da baia ao lado, né? Então, essa taxonomia é importante, né? Nós temos essa visão. E dentro dessa questão, daqui a pouquinho eu aprofundo mais essa ideia, isso nos leva, principalmente, as pessoas diretamente envolvidas com segurança da informação, a um estado que nós chamamos de prontidão ao risco. Na verdade, esse estado de prontidão ao risco deveria ser o estado de todo e qualquer usuário. O usuário deveria ter um estado de prontidão ao risco tecnológico. Porque vejam só os senhores e as senhoras que nossa estrutura mental é uma estrutura mental que permanentemente escaneia o ambiente para nos proteger de risco. Por exemplo, se você vai atravessar uma rua, mentalmente os seus olhos já vai verificar se vem um veículo, a velocidade desse veículo, o local no qual você vai fazer a travessia, para que você, a partir dessas informações coletadas, uma prontidão ao risco, você tome a decisão se aquele é o melhor local para poder atravessar, se o veículo que está vindo está em velocidade que permita você fazer uma travessia segura, se não é melhor você se deslocar até uma faixa de segurança ou até um semáforo. Se você está andando pela rua, e você percebe um buraco, a sua mente já cria uma estratégia de proteção. Ela vai falar, você mentalmente, de forma inconsciente, faz um cálculo da energia que você tem que colocar para saltar aquele buraco na calçada, ou se você tem que desviar daquilo, ou se a calçada está em falso. Então veja que a mente, ela permanentemente escaneia. Se você está dormindo à noite, até mesmo de forma inconsciente, né, e sente frio, inconscientemente, se na sua cama tem um cobertor, a sua mão busca aquele cobertor para você se proteger. Você não precisa nem ficar desperto para isso, percebe? Desperto, consciente. De forma inconsciente, o corpo busca aquela proteção. O que eu quero dizer com isso é que, para vários aspectos, dimensões da nossa vida, mentalmente, a nossa mente já está atenta para esta prontidão ao risco. O fato é que, atualmente, nós vivemos num mundo extremamente conectado e cada vez mais conectado, mas em termos gerais, as pessoas não estão treinadas, não estão preparadas para ter esta prontidão aos riscos cibernéticos. As pessoas acabam por demais confiando na técnica e na tecnologia, né? E aí você começa a identificar essa diversidade de fraudes que nós encontramos todo dia, né? Fraudes financeiras nos sistemas bancários, fraudes com roubo de perfis em mídia social, e daí você começa a enxergar as camadas de segurança ficando cada vez mais sofisticada. Então, a autenticação antes era a autenticação de um fator. Quem é você? Eu sou esse usuário com essa senha. Hoje, praticamente qualquer plataforma é a autenticação de dois fatores.
quem é você, eu sou esse usuário com essa senha, e o que que você tem? Eu tenho esse token que eu recebi lá no meu smartphone, que eu recebi lá no meu e-mail. Então, veja que isso são mecanismos de camada de segurança que vão sendo implementados para deixar mais robusta a segurança. Até porque também, hoje, nós com o aumento do poder de processamento, nós temos diversos algoritmos especializados que, com certa facilidade, conseguem quebrar senhas que no passado eram senhas robustas. Senha com 8 posições, com 10 posições, com 12 posições, mesclando caixa alta, caixa baixa, número, caractere especial. Hoje você tem algoritmo sofisticado que, mesmo sem uma construção de dicionário para quebra de senha, pelo poder de processamento e pela força bruta, consegue fazer uma quebra de senha com maior eficiência. Então você tem que passar por uma camada maior de proteção. Então veja que a gente está dialogando um pouco com isso. Agora, quando eu falo da prontidão ao risco, né, o que a gente está conversando aqui é dessa questão de estarmos atentos aos riscos do mundo. Agora, quando a gente fala sobre a prontidão ao risco, nós temos duas dimensões aqui de prontidão que é importante. Primeiro, em termos de percepção de risco, nós temos mecanismos fisiológicos que nos fazem ficar mais atento a risco. Esses mecanismos fisiológicos, eles vão dialogar, por exemplo, com medo, com avaliação de ambiente, com circunstâncias da vida, experiência, e essas questões, experiências pessoais, né, elas vão nos colocar num cenário de prontidão ao risco. Então, por exemplo, se você está caminhando, sei lá, numa floresta, e você ouve um barulho ali na mata, isso desperta em você uma descarga de adrenalina, aumenta a sua prontidão, os seus olhos têm um aumento da pupila para você enxergar melhor, você ouve melhor, todos os seus sentidos ficam mais preparados para você detectar aquela fonte de potencial risco e de duas, uma coisa, ou você enfrentar o risco ou você fugir do risco, né? Você tem um processo de fuga. Isso são mecanismos que aumentam a nossa prontidão a partir de processos fisiológicos. Por outro lado, né, nós temos as vias que são vias racionais. E eu vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Agora, o que é importante quando a gente fala sobre a prontidão do risco, que é justamente a partir da percepção do risco que nós conseguimos aumentar a nossa prontidão para responder. Isso significa que se o usuário final ou os usuários, eles não conseguem perceber o risco de certas condutas, de certas práticas, ele não vai conseguir aumentar a prontidão dele para responder ao risco. E aí acaba tudo ficando muito baseado no único pilar, que é o pilar tecnológico. Então você tem mecanismos de senha robusta, autenticação de dois fatores, projetos de identidade, firewall, IDS, IPS e um mundo de aparato tecnológico para tentar melhorar a segurança na falha do utilizador, né? E não estou falando que isso não deva ser utilizado, claro que deve utilizar. Quando você tem redes complexas, não é possível você fazer uma segurança no dedo, na mão, você tem que automatizar os processos, né? É isso. Agora, esses mecanismos fisiológicos, eles são importantes para um tipo de risco. Quando nós falamos, então, de riscos tecnológicos, nós estamos ativando aqui esse sistema um, que é o sistema de reação a partir de análise de fatos racionais. E não esse sistema 2, que é o sistema da emoção, do instinto, o instinto e as questões fisiológicas. É claro que, por exemplo, quando uma pessoa ela tem uma conta pessoal dela invadida, sei lá, uma pessoa que tem um perfil no Instagram e ele é ali um certo influenciador com uma quantidade significativa de seguidores, e ele tem uma conta invadida, acaba gerando nele um desânimo, uma frustração, alguns instintos emocionais fisiológicos, né? Mas quem opera profissionalmente com segurança de informação tem que ter uma visão mais rígida do tema e trabalhar com o sistema da reação de análise de fatos racionais, né? Ou seja, eu estou então trabalhando a partir de verificação de logs no meu sistema, de tentativas de autenticação sem sucesso, de aplicação de correções de segurança, de manuais de programação segura, de manuais de arquitetura de rede segura, são estruturas racionais, né? Que são muitas vezes desenhadas por meio de procedimentos. Então, isso é importante termos essa visão. Então, dito isso, nós temos então esse pilar, né?
de pessoas, processos e tecnologia. Então, veja que quando a gente fala desse arcabouço tecnológico, eu já nominei aqui alguns deles, né? Já falei de Intrusion Detection System, IDS, IPS, Intrusion Prevention System. Você tem ferramentas de Data Loss Prevention, DLP, para prevenção do vazamento de dados, que os dados são rotulados, né? Você tem firewall, você tem proxy, você tem criptografia, como, por exemplo, o PGP, ou GNU-PG, que é um sistema de criptográficos de código aberto, que eu, pessoalmente, inclusive, acho que é uma tendência inevitável termos que adotar criptografia. Isso é inevitável para poder melhorar a proteção da privacidade. Daqui a pouquinho eu volto nesse tema. Então, nós temos aqui todo um arcabouço tecnológico. Por outro lado, nós temos um conjunto de processos, que é a criação de políticas, normas, procedimentos, que orienta a configuração de tecnologia, mas também vai orientar o comportamento de pessoas, de usuários. E nós temos esse terceiro pilar, que são as pessoas. Pessoas que seguem procedimentos para um adequado uso das tecnologias. Pessoal, na minha experiência, e eu trabalho com segurança de informação, eu acho que, sei lá, eu tenho esse ano eu tenho 31 anos de formado em computação. Antes mesmo de trabalhar formalmente, né, formado em computação, eu já trabalhava com segurança da informação. Né? Já era desenvolvedor, programava em linguagens Assembler, né? Antes mesmo de... Depois fui programar em COBOL, essas coisas todas, né? Na verdade, minha primeira linguagem de programação foi COBOL. Antes de me formar em computação, eu programei durante anos em COBOL. Depois eu passei para a linguagem que vocês certamente não vão conhecer, como Clipper, né? Que depois acabou em descontinuidade. Programei em Perl, anos da minha vida programei em C, depois programei em Assembler também, desenvolvendo Drive durante muitos anos. Então, durante muitos anos eu trabalhei com desenvolvimento profissional de software e depois desenvolvimento para a construção de exploração de vulnerabilidades. Não para explorar de forma não lícita, para explorar mediante a contratação de uma empresa regularmente constituída para descobrir vulnerabilidades. E daí você lança a mão desse ferramental de você mesmo construir as suas ferramentas, os seus trojans, né, para poder buscar explorar a vulnerabilidade. Mas veja, esse aspecto pessoal, então, eu estou falando tudo isso por quê? Para falar que, da experiência que nós temos, o aspecto pessoa é o aspecto mais sensível e vulnerável. Porque vejam só vocês, de repente, uma empresa desenvolveu lá, a própria empresa, de acordo com alguma norma internacional, uma ISO, um COBIT, um COSO, né? Um conjunto de políticas, de norma, procedimento, fez ali ações de disseminação desse conhecimento internamente por meio de formações, cursos, comprou tecnologia e implantou lá redes em multicamadas, segregação de ambiente, né? Plano de resposta a incidente, mas daí vem o usuário. E aqui, lógico, eu não estou falando nada contra o usuário. Mas imaginem vocês. Então, isso que eu estou falando é caso concreto, não é invenção. O usuário está lá dentro da empresa trabalhando, ele sai para almoçar, quando ele entra no elevador ou entra no saguão, ele encontra no chão um pendrive. Olha, quando a pessoa encontra um pendrive assim largado no chão, a coisa que mais ele quer no mundo depois é achar uma porta USB para colocar aquele pendrive. É uma coisa quase incontrolável, né? E daí ele, de repente, até deixa de almoçar, porque, né? Mas ele volta, ele vai tentar achar a primeira porta USB da vida, pluga o pendrive, e daí, de repente, o pendrive abre e tem um arquivo assim, secreto. Não abrir fotos do final de semana. A mão chega treme, chega coça para clicar naquilo ali. E aí pode ser o vetor do Trojan, porque aquilo ali pode ter sido deixado intencionalmente no ambiente para justamente alguém pegar aquele negócio, levar para dentro da empresa e colocar na porta USB e clicar. É claro que também de políticas de segurança, você pode desabilitar portas USB. Né? Então, lá a sua política tem uma política que desabilitou as portas USB dos equipamentos. Mas isso tudo vai depender do quanto a instituição está, vamos dizer assim, comprometida e aderente aos melhores padrões de segurança da informação. Então, fechando essa ideia, esse pilar pessoas acaba sendo o pilar mais vulnerável. E aqui você tem técnicas de engenharia social, tem técnicas como essa que eu acabei de falar, tem técnicas das pessoas terem a consciência de elas mesmas, enquanto indivíduos, ao estarem em espaços públicos, como aeroportos,
restaurantes e achar lá uma rede Wi-Fi aberta, não conectar nessa rede, ou se conectar, não usar aquela rede para transações de dados pessoais, informações confidenciais, porque aquilo ali pode ser uma rede do hacker, né? Estou falando isso porque, enquanto profissional dessa área, por diversas vezes eu lancei mão de técnicas como essa para achar vulnerabilidade dentro de empresas. De novo, sempre de forma ética e com um contrato, né, estabelecendo os limites de atuação. Mas veja que pessoas é o espaço mais vulnerável. Pessoal, até que tudo bem? Posso avançar? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Muito bem. Então, dito essas considerações, né, eu ia falar um pouquinho aqui sobre pessoas. Então, então, deixa eu me lembrei que eu ia falar isso, esqueci, né? Então, por exemplo, agora, quando você tem essas vulnerabilidades de canal, né? Então, por exemplo, uma intrusão, um sniffer no canal, né? Os canais não seguros, né? Ou você quer proteger a privacidade na troca de e-mails, por exemplo, né? Ou você quer manter certos conjuntos de arquivos guardado com um rigor de sigilo maior, a ferramenta mais eficiente que nós vamos ter são as ferramentas de criptografia. A ferramenta de criptografia, você pode enviar os seus e-mails, então, criptografados ou então assinados digitalmente. Você pode guardar os seus arquivos dentro de sistemas de arquivos criptografado, né? Você pode separar um setor do seu disco rígido, né? Para poder estar criptografado. Ali você guarda documentos sensíveis. Hoje, inclusive, vários smartphones, eles já vêm com mecanismos, né, naturais de criptografia. E aqui eu nem estou entrando no mérito se é uma criptografia robusta ou não, mas o fato que isso é importante. Dito isso, uma pergunta: quantos de vocês aqui utilizam, por exemplo, criptografia em e-mail? Ou para coisa assim? Alguém aqui utiliza? Não? Vocês conhecem o GNU-PG? O GNU-PG é um sistema, né, de código aberto de criptografia que permite não só a criptografia de e-mail, mas também criptografia de HD, de arquivos. Quem conhece aqui o GNU-PG ou alguma coisa assim? Só para eu poder ter uma ideia, para entender o quanto que vocês utilizam um mecanismo como esse para poder aprimorar a segurança dos seus dados pessoais. Alguém utiliza? Também não? Então tá. Então eu vou fazer um parênteses aqui, eu vou parar essa projeção e vou mostrar para vocês e depois vocês explorem isso por conta própria, né? Então veja só, deixa eu abrir aqui meu navegador. Cadê? Eu vou entrar aqui no GNU PG, deixa eu abrir aqui no navegador. É, Deixa eu abrir aqui, só um instantinho. É, Professor, rapidinho. Essas aplicações que você fala são, então, são como se fossem gerenciadores de e-mail, tipo aquela Thunderbird, esse tipo de coisa? o GNU PG, eu não vi quem está falando. É, sou eu, Luiz Felipe. Luiz Felipe, o GNU PG, ele é uma ferramenta de código aberto que sim, ele roda também no Gmail, ele roda Sério? também no Então, Thunderbird, só um instantinho, abriu aqui um monte de coisa agora. Ele roda também no Thunderbird, né, e roda em várias outras, em vários outros MTU, em vários outros clientes de e-mail, né? Então, e ele permite, então, você criptografar, você assinar seu e-mail, ele permite você fazer criptografia de arquivo, de disco. Aqui no escritório, todos os nossos discos, por exemplo, são criptografados. Todos os nossos e-mails são com assinatura digital, né? E alguns e-mails são trocados somente de forma criptografada. São mecanismos para poder proteger isso do olhar do intruso, do curioso, né? Lógico que você também tem soluções comerciais, né, para isso. Então, eu estou compartilhando aqui a tela agora do meu navegador. Vocês estão vendo a tela do meu navegador? estamos Sim, sim. sim. Então, olha, eu não sei se vocês estão vendo, eu estou usando o navegador que é o Brave. Eu não sei se vocês conhecem o Brave. E aqui é mais uma dica de segurança, né? O Brave, ele é um browser, um navegador totalmente voltado para a segurança. O conceito do navegador Brave, né, é um navegador web, né, ele é voltado para a segurança da informação, para não injeção de cookies, para não coleta de dados, para a proteção de cross-site script. Se vocês não conhecem, depois vocês explorem um pouquinho o Brave como uma ferramenta de navegação na web. E daqui a pouquinho eu falo um pouquinho, se eu não me lembrar, vocês me lembrem para eu falar um pouquinho mais sobre navegadores. Então, veja, eu entrei aqui no site do MIT.
o site do MIT é um dos PGP servers, né? Do PGP Key Servers, né? Existem vários no mundo, porque essas chaves, ele trabalha com o conceito de criptografia assimétrica. Então, você tem uma chave privada, que é a sua chave que você usa para assinar, para criptografar, e tem uma chave pública, que ela é disponível mundialmente para alguém que queira mandar para você um arquivo criptografado. Então, por exemplo, se eu quero mandar para o Luiz Felipe um arquivo criptografado, eu posso buscar lá no Key Server a chave pública dele, criptografo o arquivo com a chave pública dele e somente ele, com a chave privada dele, vai conseguir abrir esse arquivo. Ninguém mais consegue. Veja que você tem agora um sistema de chave pública-privada que permite você trocar arquivos de forma confidencial com qualquer pessoa no mundo. Então, por exemplo, então eu entrando aqui no servidor do MIT, eu vou botar aqui o meu nome. Então, eu vou botar aqui Frank Ned para ver as minhas chaves, né? Então, pronto. Olha só, a minha primeira chave de criptografia, aqui, esse que sou eu, Frank Nessa de Oliveira. Esse site aqui, absoluta.org, é um site meu que não mantenho mais atualizado, mais ativo. E lá tem um monte de coisa de segurança. Esse site eu montei ele em 98, quando era do CNPq, e hoje eu mantenho ele só por questão histórica, né? Eu não atualizo ele há anos, está lá só historicamente. Então veja, olha, que em 99, em 27/3 de 99, eu gerei uma chave minha pública e hospedei no Key Server. 99 tem quase 30 anos isso aqui já, né? Depois eu girei uma outra chave, olha aqui, ó, em 99 também, depois em 2002, depois 2009, 2011, 2017. Lógico que eu tenho outra chave hoje, mas essa minha outra chave eu nem publiquei aqui, porque eu posso não publicar se eu quiser. Mas o único ponto que eu queria chamar o detalhe para vocês, olha, que essas minhas chaves antes, eu usava a chave de 1024 bits. Mas a partir de 2017, eu passei a usar a chave de 4.096 bits. Por que que eu mudei o tamanho da minha chave? Porque a partir desse período, com o poder computacional, ficou teoricamente mais fácil quebrar chaves menores. Então, eu tornei a minha chaves mais grande para ela ficar mais resistente a ataques de força bruta. Força bruta. Então, eu vou deixar como sugestão para vocês duas pesquisas, né, para vocês fazerem depois. Para quem tiver curiosidade de fazer, pode responder ali no grupo, né? Que primeiro é vocês explorarem um pouquinho esse modelo de criptografia de e-mail e de arquivo baseado no PGP. Então, o Luiz Felipe perguntou, né? Você tem hoje plugins para você rodar isso no Gmail, no Thunderbird, você roda isso no Outlook, em vários MTUs de e-mail, né? Você tem como o VeraCrypt, por exemplo, o VeraCrypt é uma ferramenta baseada em PGP que permite você fazer criptografia de pendrive. Então, você grava uma informação no pendrive, se você perde aquele pendrive, você perdeu o hardware. Você não tem nenhuma preocupação com o software ou com qualquer coisa que está armazenada ali dentro, porque você tem a garantia, a segurança de que aquilo ali está criptografado, né? Aqui no escritório, olha, aqui mesmo, nesse exato momento, eu estou aqui, olha, com um conjunto de HDs que eu vou despachar para um cliente nosso, e são todos HDs que estão preparados, olha, para a criptografia. Aqui, ó, são HDs removíveis, né? Eu vou despachar isso amanhã, já está aqui há alguns dias, mas que eles estão todos eles preparados para que se o cliente perder esse dispositivo, ele perdeu somente um dispositivo. Ele não perdeu o dado. Os notebooks que nós utilizamos aqui, todos eles são notebooks com HD totalmente criptografado. Se nós tivermos um notebook extraviado, furtado, a gente sabe que perdeu somente o dispositivo. Nós não perdemos dados. Por que isso? A partir de uma cultura de prontidão à segurança, de prontidão ao risco, né? Então, essa cultura de prontidão ao risco leva você a adotar medidas de segurança. Assim como nós temos medidas de segurança ao atravessar uma rua, se você vai a uma festa, por exemplo, à noite, vai de carro, você olha e fala assim, olha, eu não vou deixar meu carro num lugar muito escuro, eu vou buscar deixar meu carro perto de um lugar com mais iluminação, perto ali de uma viatura policial. O que que é isso? Nada mais do que uma prontidão ao risco, né? Olha, nessa região da cidade eu não vou andar sozinho. Se eu tiver que passar para lá, eu vou chamar um colega, dois colegas para poder andar comigo ali, porque eu sei que é uma região perigosa. Nada mais do que prontidão ao risco.
né? Se você vai, e eu não estou incentivando isso, ou dando como alerta, né? Se você vai passar um final de semana e acampar numa região, você de repente vai levar ali um repelente, porque de repente você tem receio de contrair dengue. Se você vai para um rio, antes de pular no rio, você vai avaliar a profundidade, a correnteza, vai verificar o risco de você pular e ter uma pedra ali, um enrosco. Tudo isso é prontidão ao risco. Perceba que mentalmente, como eu disse anteriormente, nós temos prontidão a vários tipos de risco, mas por não ter sido adequadamente treinados, nós ainda não temos uma sofisticação de prontidão ao risco cibernético, né? Agora, veja, se, vamos supor, foi o Luiz Felipe que falou, né? Se ele quiser mandar um e-mail, ele pode clicar aqui no meu nome e ele vai chegar aqui, olha, na minha chave pública. Essa é a minha chave pública do PGP. Ele vai copiar essa chave, vai importar no ringue de chave públicas lá da aplicação dele, e quando ele mandar um e-mail para mim, ele vai poder escolher mandar esse e-mail para mim criptografado. E a partir desse momento, somente eu e ele vamos conseguir abrir esse envelope. Porque se ele criptografou isso com a minha chave pública, a única possibilidade que tem de abertura desse envelope é com a minha chave privada. Não há outra possibilidade, né? E lógico que para mim isso atrai uma responsabilidade. Porque se eu perder a minha chave, a minha senha, e aí a gente está falando de senha, a gente fala de passphrase, né? A senha é uma frase, né? Uma frase grande, né? Então, se eu perco isso, eu acabo perdendo o acesso também. E lógico que tem mecanismo para você revogar a senha, enfim. Eu vou deixar como dever de casa vocês explorarem um pouquinho o sistema de criptografia PGP e também explorar um pouquinho a questão de navegador como Brave, né? Bom, eu vou parar essa compartilhamento e vou falar um pouquinho então sobre o navegador, antes de a gente avançar aqui em outros temas. Então veja, um navegador, sei lá, o navegador, o Chrome, o navegador da Microsoft, o Opera, né, o Brave, né? Ele é uma ferramenta que opera sob um protocolo chamado HTTP ou HTTPS. Vocês devem saber que tudo na internet é tecnicamente especificado por meio das RFCs. Vocês conhecem, já viram falar das RFCs? Só me digam aqui se vocês conhecem as RFCs. Sim, não? Já ouviram falar? Não, professor. Então tá. As Conheço não. RFCs são Request for Comment. Então, as RFCs. Vocês estão vendo meu navegador de novo? Sim. Não, Então, sim. eu vou botar aqui, ó, RFC 1918. Olha só, a RFC 1918 aqui, ó, né? As RFCs são documentos públicos da internet que descreve tecnicamente o comportamento da internet. É o documento que descreve como que se comportam os protocolos, como que se comporta tecnicamente em profundidade o ICMP, o TCP, o UDP, o IP, o IPv4, o IPv6, o DNS, o SMTP, o SSH e essas coisas todas, né, que a gente sabe que a internet, que são necessárias para a internet funcionar. Então a RFC, por exemplo, essa RFC especificamente 1918, ela vai tratar dos blocos de IP. Então ela vai falar que tem três blocos de IP, os blocos da classe 10.000, 17216, 19268, que são blocos de IPs com essas máscaras aqui reservado, que não são roteáveis na internet, que só é roteável na rede interna. Percebe? Se eu coloco aqui, por exemplo, RFC do ICMP, então ele vai me dar aqui, ó, RFC 792, ó, Internet Control. Não, é uma RFC que vai me descrever aqui em detalhes, olha, a implementação do ICMP, o tamanho do pacote, o que vai ter em cada momento do pacote, o type, code, o checksum, e a partir de coisas, ó, a fragmentação do pacote SMP, ó, DF, don't fragment. Quando eu seto esse bit aqui no pacote, eu estou falando que aquele pacote não pode ser fragmentado pelo roteador intermediário até o meu destino. Eu uso isso também para fazer ataque. Percebe? Se eu sou uma pessoa que tem habilidade de programação, eu construo os pacotes para poder destinar esse pacote, por exemplo, fragmentado para um alvo e saturar a pilha TCP/IP do meu alvo. Que aí a gente está falando agora de ataques em tempo de rede, né? Eu estou saindo da camada de ataque de aplicação e estou partindo para um ataque em tempo de rede, aonde eu quero saturar a pilha TCP/IP do meu alvo para que ela não consiga mais responder às requisições legítimas. Um ataque de negação de serviço, DDoS, DRDoS, coisas dessa natureza. Então veja que as RFCs, né,
ela vai descrever, essa aqui do ICMP, olha só, ela vai descrever aqui em detalhes o comportamento do protocolo ICMP. E aí você vai ter a RFC do TCP, do UDP, do HTTP, HTTPS, DNS e de todas essas, do RIP, do BGP, do OSPF. BGP e OSPF são protocolos de AS, né, de Autonomous System. Então, olha só, tá vendo? Então, para quem vai atuar com segurança no nível de maior sofisticação técnica, precisa ler essas RFCs, né, compreender o comportamento dela, se quiser trabalhar com segurança e ataque em tempo de rede. É por meio do comportamento dessa RFC que eu consigo fazer uma configuração de firewall usando recursos mais sofisticados, né, para poder me proteger daquele atacante mais sofisticado. Eu consigo criar uma assinatura de um IDS, do Intrusion Detection System, do Snort, por exemplo, né, que é o IDS. Eu consigo usar o TCP-dump para poder fazer análise de pacote, né, usando mecanismos mais sofisticados. Bom, vou fazer um parênteses aqui. Eu estou falando um monte de ferramenta aqui, de coisas, né? Por exemplo, o TCP-dump. Vocês já usaram ou conhecem o TCP-dump? Alguém aqui já usou, já conhece? Já? Não? Não, eu Não, tô perguntando isso não. porque, se não, tá bom. Então, eu vou fazer uma consulta a vocês, né? Daí vocês vão me dizer. O próximo encontro nosso, a semana que vem, eu tinha como intenção fazer, vamos dizer assim, um encontro, uma conversa um pouco mais técnica, né? Demonstrando alguns códigos-fonte em C, para explorar vulnerabilidades na programação em C, quando você usa as funções, né? As bibliotecas, funções do C de forma não muito segura, lá o printf, o puts, o get, aquelas coisas todas lá. E aí abriu aqui um código e depois a gente ia analisar um pouco a exploração de pilha, né? Que, enfim, coisas assim. Mas a pergunta é: vocês têm interesse em a gente fazer alguma demonstração mais técnica dessas ferramentas? Por exemplo, como que eu consigo fazer um escaneamento de rede com TCP-dump para fazer a coleta de dados? Como que eu uso um Nmap para poder fazer o escaneamento de um alvo para levantar as portas ativas daquele alvo? Vocês têm interesse em ver isso mais praticamente, assim, vamos dizer, mais operacionalmente? Ou a gente ficar aqui na teoria, assim, para vocês está de bom tamanho? Só me sinaliza aqui para eu poder me preparar também. Ah, eu gostaria de ver isso na prática também. A teoria é interessante, mas ver na prática eu acho que fica mais. Acho que facilita o aprendizado e você consegue ver o escopo do que você está aprendendo. É mais emocionante, né, André? É, com certeza. O André quer ver sangue. Eu acho que seria legal também. Vocês querem ver sangue, né? Vocês não querem ver só o livro de ficção, querem ver o sangue ali escorrendo. Tá bom, pessoal, tô brincando. Ô, professor, Ah, só uma sugestão. Assim, eu ia gostar de ver essa parte prática, mas querendo ou não, eu acho que tem outras matérias que a gente acaba vendo também um pouco dessas vulnerabilidades. Tipo, uhum, que você comentou agora, eu já vi em algumas outras. Talvez pudesse ser, tipo assim, uma sugestão minha mesmo. Mais interessante, tipo, falar casos famosos de vezes em que houve, por exemplo, aquele ataque em que vazou informação que eu esqueci agora direitinho, mas aquele que teve que pegaram os dados do pessoal do cartão de vacinação e deu aquela uhum, treta toda. Eu acho que, tipo assim, em vez de falar, por exemplo, vulnerabilidade em C que pode acontecer numa empresa, porque, por exemplo, na empresa que eu trabalho nem usam C direito, né? Tipo, eles têm uhum, outras linguagens que eles usam mais. Eu acho que uhum. esses casos famosos em que ocorreram vazamento de dados e vulnerabilidades possam ser interessantes. Eu me interessaria mais de ver esses casos do que, de fato, vulnerabilidades específicas do C, por exemplo, na hora de usar scanf. Tá. Entendi, Luiz. Eu vou fazer o seguinte: eu vou preparar para o nosso próximo encontro então, uma mescla desses dois mundos, né? Por exemplo, recentemente eu atuei num caso, e eu estou falando isso porque o caso é público, né? Virou um processo e os hackers foram identificados, rastreados, né? E o processo é público, então estou falando uma coisa que é pública, não é segredo, né? Onde eles entraram num sistema bancário e depois que roubaram lá uma quantidade de credenciais de acesso e criptografaram alguns sistemas também com uma variante de ransomware, eles solicitaram para o banco uma indenização de 5 milhões de reais para poder não vazar os dados na internet e mandar a chave para abrir os sistemas que foram criptografados com ransomware. Isso é um caso concreto, né?
Se vocês procurarem aí na internet, nos sistemas da justiça, vocês vão ver lá o processo, né? Foi noticiado na imprensa isso também, né? Mas vão ver lá o processo e com a linguagem processual, é claro, toda a discussão do enredo. Então, eu acho que eu vou casar um pouquinho essas duas coisas, porque veja, essa vulnerabilidade que eles acharam nesse banco foi a partir do escaneamento de rede e eles acharam uma vulnerabilidade num software que talvez vocês conheçam, que é o VNC. O VNC é uma ferramenta que permite acesso remoto. O banco tem colaboradores que trabalham remotamente, mas havia uma vulnerabilidade no VNC que não foi aplicada a ferramenta de correção, e eles exploraram essa vulnerabilidade. A partir dessa vulnerabilidade, conseguiram acesso a um sistema dentro da rede do banco, e desse sistema escalaram para outros sistemas. Percebe? Então, é um caso famoso, foi o Gustavo que falou, eu acho. É um caso famoso, Gustavo, mas que ele foi, por parte do atacante, teve sucesso porque ele conhecia técnicas, né, de ser coisa que a gente está conversando aqui. Por outro lado, por que que eles foram descobertos? Porque no direito penal, a gente tem uma máxima que fala que todo criminoso quer ser descoberto. Todo criminoso volta à cena do crime, né? Então, esse pessoal, são duas pessoas, né? Um analista de sistemas e outro um desenvolvedor lá. O que aconteceu que, numa tentativa de acesso ao sistema do banco, depois de explorar do banco, na madrugada, o cara vacilou e acessou com o IP direto dele. Porque até então eles estavam acessando via proxy. Então você dificulta o rastreamento. Mas o cara vacilou e fez um acesso com o IP original dele. E a partir desse IP original, a polícia logo viu, fez o rastreamento e chegou no cara. E o cara foi surpreendido com a polícia batendo na porta dele. Daí pegou o primeiro, apertou o primeiro, ele já entregou o segundo e entregou todo o esquema, né? Então veja que o atacante, se ele não tem um grau de sofisticação, ele acaba tendo um vacilo. E aí é onde ele é pego, né? E é rastreado e existem várias técnicas. Então, eu vou fazer, assim, para o próximo encontro, eu vou fazer uma seleção dessas duas coisas. Então, acho que daí eu atendo um pouco a expectativa do Gustavo, mas também de outros colegas para ver um pouco a questão mais técnica. Beleza? De toda sorte, eu recomendo para vocês, então, aqui, essas três tarefas de casa até o nosso próximo encontro, né? Explorar um pouco mais a questão do GNU-PG, é isso aqui, ó. GNU-PG. Vocês vão achar lá o GNU-PG, é uma ferramenta de criptografia, né? O GNU-PG Privacy Guard, né? Vocês vão conseguir aqui instalar ele para vários aqui, os front-ends, né? Ele tem aqui vários front-ends, né? Para diferentes MTU, para diferentes MUA, né? Então aqui, ó, para o Enigmail, aqui, ó, Eudora, tá vendo? Ele vai ter aqui em algum lugar o Thunderbird aqui, né? Essa aqui, ó. Aqui não aparece, mas ele tem porque eu uso o Thunderbird e no Thunderbird eu uso o GNU-PG. Percebe? Então, aqui, ó, para chats, né? Tem um monte de coisa aqui, ó. Né? Então, sugestão vocês explorarem isso. Explorarem um pouquinho, ler um pouquinho mais sobre a RFC. E quando eu falei, então, eu estou usando aqui o Brave, né? É um navegador seguro. Quando eu falei do Brave, eu falei. Ah, não, agora eu saí do Brave. Aqui. Quando eu falei do Brave, eu falei justamente por quê? Porque quando você pega a RFC do HTTP, por exemplo, né? Então, deixa aqui, ó. A RFC do HTTP aqui, ó, a 2616. Ele vai descrever em detalhes, olha, em detalhes, vê que ela é extensa, né? Vai descrever em detalhes o comportamento do HTTP. E daí você vai descobrir, e eu estou falando isso porque eu já construí um navegador, que você pode construir um navegador que não respeita o protocolo. E quando você constrói um navegador que não respeita o protocolo, a depender do servidor web, sei lá, um Apache, um Tomcat, um ISS, o que for, ele acaba respondendo também às suas requisições, mas abrindo brecha de vulnerabilidade. Então veja que isso são formas de ataque, eu diria assim, um pouco mais sofisticadas, que requer da sua parte o conhecimento profundo de como que o protocolo se comporta, e aqui você tem uma RFC que te entrega isso, o comportamento do protocolo, né? Por outro lado, você precisa ter uma habilidade de desenvolvimento também para poder construir as suas ferramentas para trabalhar profissionalmente com isso, né? Mas isso foi um parênteses imenso aqui nessa conversa nossa. Mas, muito bem, já alinhamos já alguma coisa para o próximo encontro, isso é bom, né? Eu vou fazer esse casamento dessas duas coisas, tá? Então, vou voltar aqui para nossas apresentações. Então,
Só um instantinho, deixa eu projetar aqui. Aqui. Vocês estão novamente vendo aqui a minha tela? Está visível? Sim, os slides. Então, nós fizemos assim aquele parênteses, né, para poder falar de pessoas, né, que é esse espaço mais vulnerável nesse pilar de pessoas, processo e tecnologia, tá? Muito bem. Agora, dentro disso, uma outra questão importante quando a gente fala de segurança, e cada vez mais importante, é você ter a habilidade de resposta a incidente. E a resposta a incidente, muitas vezes, as equipes pensam que a resposta a incidente ela começa a acontecer depois da ocorrência do incidente. Eu respondo o incidente depois que ele ocorre. E isso é uma visão distorcida de resposta a incidente, porque resposta a incidente é uma doutrina que eu começo a responder o incidente antes da sua ocorrência. Então vejam só, eu vou dar um exemplo fora da TI e depois eu venho para a TI. Se você vai viajar, sei lá, daqui para Goiânia de carro, você talvez tome a decisão de usar cinto de segurança. E por que que você tomou a decisão de usar cinto de segurança? Alguém pode falar assim, porque é uma lei. Porque se eu for parado, a polícia me multa, né? Mas não é isso. Porque, na verdade, você está com uma prontidão ao risco que, se eventualmente você se envolve num acidente, né, aquele cinto ele pode ser uma ferramenta, uma técnica que pode proteger a sua vida de um dano maior. Então, veja que você identificou um risco. Qual seria o risco potencial? Eu me envolver num acidente na viagem. Ou porque o carro contrário invadiu a pista, ou porque de repente o pneu do meu carro estoura e eu perco o controle do carro, ou porque entra um animal na frente do veículo. Olha, identifiquei riscos. A partir de identificar o risco, eu adoto medidas de proteção. Qual é a medida de proteção? Vou usar o cinto de segurança. O carro tem o airbag, né? Aí eu detecto um risco, né? E daí eu respondo a esse risco. Se eu detecto, por exemplo, um veículo, um animal que entrou na minha frente, eu aciono o freio com velocidade. Bom, se eu vou acionar o freio com velocidade, talvez eu tenha tomado a decisão de fazer uma revisão do meu carro para saber se o freio está funcionando de forma adequada. Dentro de sistemas de segurança de informação também não é diferente. Então, veja, se eu tenho um sistema que está com a cara aberta na internet, disponível na rede, ou se é um sistema crítico interno, né? Então, por exemplo, alguém comentou aqui sobre o sistema de vacinação, né? Os cartões. Ali a gente está falando que justamente o processo de ter tido logs, o accountability, né? Que são os logs, permitiu o rastreamento. Então, resposta a incidente envolve eu previamente ter uma matriz de identificação de risco, adotar medidas de proteção, eu vou aplicar patch de segurança, eu vou fazer um desenvolvimento mais seguro, eu vou habilitar os logs de auditoria, né, os logs de contabilidade. A partir dos logs, eu detecto a tentativa de intrusão e eu começo a responder essa tentativa, fazendo bloqueio de IPs, né? Mudando a porta de operação, coisa assim. Agora, quando o incidente acontece, né? Houve uma intrusão no meu sistema e eu começo a fazer essa resposta a partir desse ponto, depois eu tenho que, com o sistema no ar, fazer as ações de restauração e depois o pós-mortem. O pós-mortem é as lições aprendidas, né? O que que eu aprendi enquanto organização com esse incidente? Quais são as ações judiciais, se eu for adotar, que eu vou então tomar providência? E se eu quero tomar providências judiciais, eu tenho que, dentro do processo de resposta a incidente, ter o cuidado de fazer a preservação de evidência, preservação de log, a preservação da cadeia da intrusão, porque tudo isso eu vou usar depois no sistema pós-mortem de acionamento judicial. Então veja que a resposta a incidente, e você daí constitui um CSIRT, um Computer Security Incident Response Team. E isso aqui, pessoal, mais uma tarefa de casa, é uma doutrina. Se vocês pesquisarem na internet CSIRT, vocês vão ver que existe toda uma estrutura mundial de CSIRTs. Os CSIRTs conversam entre si. E para que os CSIRTs possam conversar entre si, você tem que ter uma nomenclatura universal do tipo de ataque. Porque senão você está aqui sendo alvo de um ataque de negação de serviço, que você rotula isso de negação de serviço, e você quer conversar isso com um CSIRT de uma outra região, e se ele chama isso de forma diferente, você já tem uma dificuldade de vocabulário. Então, a unificação do nome dos padrões de ataque é importante quando o seu time da sua empresa
precisa trabalhar de forma cooperativa com o time de resposta a incidente de uma outra empresa. Você tem que ter um vocabulário, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão de vocabulário, você primeiro tem que ter um entendimento qual é a taxonomia, então, do crime cibernético. Isso aqui foi uma pesquisa de mestrado feita aqui no UNB, por incrível que pareça, de um aluno de letras, né? Onde ele pesquisou como que é chamado, então, os crimes no mundo digital. É chamado de cybercrime, crime cibernético, crime digital, crime eletrônico, crime informático. E a partir de um levantamento bibliográfico que essa pessoa realizou, aqui tem ó, a referência dele, esse trabalho está lá na BCE, né? Ele identificou que majoritariamente as pessoas chamam de crime cibernético, né? De cybercrime, e não de crime eletrônico ou crime digital, né? Mas majoritariamente o nome empregado é aqui, ó. Na verdade é cybercrime, né? Ou seja, crime cibernético. Olha só, 86 mil ocorrências disso, né? Então, ter uma unidade terminológica é importante para você dialogar numa comunidade mais ampla. É claro que isso vai dialogar muito com o tamanho da empresa que você trabalha. Se você trabalha numa empresa de porte muito pequenininho, talvez eles não vão ter esse nível de sofisticação de preocupação. Mas se você trabalha em empresas de maior porte, em sistema bancário, se você trabalha em telecom, se você trabalha em grandes varejistas, né, que operam de forma ampla no mercado, se você trabalha no segmento de criptoativos, certamente essas preocupações irão existir, né, de ter um time de resposta a incidente, de ter uma estrutura de nomenclatura, de ter um SOC, um Security Operation Center, né? E daí, essa taxonomia de crime cibernético, né? Então, a partir do crime cibernético, você tem os tipos, você tem o agente, você tem os mecanismos, né? E isso é importante para você dialogar de forma ampla. E para vocês perceberem a importância disso, eu estou trazendo algumas referências fora do mundo cibernético, mas que se aplica plenamente a esse trabalho de cooperação. Imaginem, por exemplo, vocês que dois exércitos, né, que estão ali numa frente de combate de países diferentes precisam trabalhar de forma cooperativa. Então você tem lá uma guerra que foi deflagrada e você tem dois, três, quatro exércitos de países diferentes que vão operar conjuntamente para enfrentamento daquela ameaça. Veja, desde o tipo de nomenclatura, o que é uma equipe, uma esquadra, uma seção, uma companhia, um batalhão, um regimento, uma brigada, uma divisão, é importante. Porque senão você é do exército do país A, conversa com alguém do exército do país B e fala assim, não, eu estou deslocando para um batalhão. O que significa um batalhão? Quantos homens tem um batalhão? Então, veja que dentro de uma nomenclatura internacional, uma equipe tem de 2 a 5 homens. Uma divisão tem de 10 mil a 20 mil homens. E aqui, de forma intermediária, isso vai crescendo. Uma esquadra já vai ter de 10 a 50 homens, uma seção de 100 a 250 homens, um pelotão. Então, veja, quando você fala, estou deslocando para lá um pelotão, aquele outro exército sabe que você está deslocando um grupo de pessoas composta por tantos homens. Veja que isso facilita a comunicação diante de uma ameaça, de uma ofensa. Não é diferente na questão da taxonomia do crime cibernético. Então, ter uma taxonomia universal facilita a documentação e a troca de informação. Nesse sentido, mais ou menos, sei lá, nem me lembro mais isso, em 2013, 2014, foi criado o CVE no MITRE, que é Common Vulnerability Exposure, base comum de vulnerabilidade e exposição, que hoje virou CVE.org, que é uma base internacional com o nome de vulnerabilidades. Então, as vulnerabilidades, elas são rotuladas e nominadas de forma única. Por que isso é importante? Porque vamos pegar aqui um exemplo de antivírus. O mesmo tipo de ataque que o antivírus A pega, ele chamava pelo nome, sei lá, qualquer um. E aquele mesmo ataque no antivírus B, ele chamava de outro nome. Percebe que você começa a ter uma dificuldade de comunicação na indústria, no mercado? Então, quando você tem um CVE, por exemplo, né, uma vulnerabilidade que já foi rotulada pelo CVE, você passa a ter aquele mesmo tipo de padrão de ataque nominado toda a cadeia de antivírus com o mesmo nome. E aí isso facilita a troca de informação, facilita a operação cooperativa. Pessoal, o que eu quero resumidamente dizer e atentar vocês, ponto aqui, é que enquanto Estado-nação, país, Brasil, né, Alemanha, Reino Unido,
E dentro de uma sociedade onde a guerra eletrônica é algo presente, né? Porque a guerra, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, é um instrumento de política. É um instrumento extremo de política, né? De tentativa de impor a vontade a um outro país. Dentro das esferas diplomáticas, você tentou pelo diálogo, pela conversa, pelas barreiras comerciais. A partir do momento que você não consegue, um país tenta impor a sua vontade perante o outro por meio da guerra. Então, a guerra é uma ferramenta política, né? E eu estou falando isso por quê? Porque hoje em dia, essa guerra da Ucrânia, que todos aqui têm facilidade de acompanhar, existe toda uma dimensão da guerra no espaço físico, né, com movimentação de tropas, mas há uma movimentação imensa usando drones, usando ataque a sistemas, né? Essa é uma guerra cibernética, uma guerra, né? Não guerra eletrônica. A guerra eletrônica é um conceito que existia antes de guerra, com armas como empty bomb, coisas assim. Eu não vou falar sobre isso aqui agora, porque senão eu vou viajar para uma outra área. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando nós pensamos em segurança cibernética de um país, né? E o Brasil tem sim um quartel especializado em guerra cibernética, né, e tem ações, tanto é que o Brasil tem uma política nacional de segurança da informação, nós temos que pensar de forma ampla, de forma grande. E pensar de forma grande é pensar da necessidade de você ter estruturas para cooperação entre Estados-nações, cooperação entre empresas no enfrentamento das ameaças cibernéticas. Senão você acaba ficando isolado no mundo, né? E daí isolado você fica muito vulnerável. Então, é essa questão que a gente está falando, do agrupamento estatístico, né? Métricas de governança. Muito bem. Dito isso, eu estou vendo aqui o horário agora. Eu ia falar que nós íamos ter um encontro menor hoje, mas acabou, prolongando, não há nenhum problema. São 20h18. Então, eu vou parar por aqui. Parar assim, eu vou só dar uma introdução e no próximo encontro nosso, que será o último encontro desse ciclo de segurança, né? A gente avança mais dentro do que daqui combinamos, num olhar um pouco técnico e de casos paradigmáticos, né? Como pediu o Luiz, acho que foi o Luiz que falou. Mas veja que nós temos problemas, isso aqui é uma lente de visão, né? Na camada do cliente. A camada do cliente é o navegador web da pessoa, é o sistema operacional que ela utiliza, é o comportamento do usuário. Nós temos problemas em tempo de rede, nos protocolos, né? E nós temos problemas nos servidores. Então, na parte do cliente, você tem aplicativos vulneráveis, você tem sistema operacional que não foi aplicado patch de correção, né? Você tem usuário com comportamento inseguro, né? Veja, hoje em dia, qualquer pessoa, ela, de novo, voltando à questão da prontidão, ela tem certos cuidados. Na casa dela, quando ela vai dormir, ela tranca a porta, ela coloca um cachorro no quintal. Se a pessoa tem um carro, dentro das possibilidades dela, ela vai tentar manter o sistema de freio daquele carro de forma adequada, o sistema de iluminação daquele carro de forma adequada, com segurança, né? Só que as pessoas não têm essa mesma cultura em relação, por exemplo, ao seu computador. Então, tem pessoas lá que têm um sistema Windows que nunca aplicou os patches de correção. E daí você tem lá um sistema totalmente vulnerável, né? Há uma série de ataques, né? Hoje em dia, as pessoas até fazem atualização do seu iOS, do seu Android, mas não por iniciativa delas. Muitas vezes porque o fabricante manda um alerta, né, quando ativado isso, de que ela precisa atualizar o sistema operacional, que não só traz novas funcionalidades, mas também corrige problemas de segurança. Então, veja que essa aqui é uma camada muito problemática. Por outro lado, você tem a rede, né, também como problema de segurança. A gente já acabou falando aqui sobre algumas coisas sobre isso, né? Fragmentação de pacote e negação de serviço, né? Então, você tem protocolos que estão vulneráveis. Por exemplo, o IPv4, ele tem uma série de vulnerabilidades que algumas delas são corrigidas com o IPv6, a versão 6 do TCP/IP, né? Existiu um IPv1, IPv2, IPv3 que não deu certo, e daí IPv4. Existiu um IPv5 que não deu certo, IPv6. Atualmente, existe todo um movimento no mundo para mudança do endereçamento IP para IPv6. Né? Provavelmente vocês talvez até estejam utilizando IPv6 no endereçamento IP do dispositivo de vocês quando sai para a internet. O Brasil, quem faz a distribuição de blocos de IP é lá o pessoal do Registro BR, né? Já não se distribui mais no Brasil IPv4. Só faz a distribuição de bloco IPv6. Isso não é o Brasil, isso é mundo, né? Houve uma agenda mundial para gradualmente trocar a versão do protocolo IPv4 para IPv6. Ainda existe blocos IPv4? Sim, existem muitos, mas cada vez mais
vai existir menos blocos IPv4 e mais uso do IPv6. Isso são medidas para você não só aumentar a quantidade de hosts disponíveis, porque nós temos a internet das coisas acontecendo, a internet da saúde, mas também para você aprimorar o protocolo em termos de segurança, né? E você tem na ponta servidor também um conjunto de problemas na aplicação, camada de negócio, problemas no banco de dados, em sistema operacional, coisas assim, né? Então, esse é o cenário e a porta de entrada para o nosso próximo encontro, onde a gente vai então fazer essa conjugação um pouquinho de um olhar técnico com casos paradigmáticos, né? Eu vou elencar, sei lá, uns 3 casos, né? Esse do banco eu vou elencar, vou pegar aí, já foi dito aqui, o cartão de vacinas, e um outro caso qualquer aí de negação de serviço, que eu acho que a gente consegue fazer um diálogo bom com a questão teórica e a questão um pouco mais prática. Pessoal, feito essas considerações, alguma questão, algum ponto que vocês queiram registrar? Tudo bem, tranquilo? Eu estou vendo aqui o André, né? Mas enfim, os demais também. Tudo certo. Dúvidas? Ou tudo Não, É, por tranquilo? eu mim só tá achei, tranquilo. Gabriel, não, eu só tranquilo? acho, não, eu só achei que ia ser interessante comentar que eu uso o Brave também. Aí eu vi que recentemente eles têm agora aquele chat de assistência de um IA deles, né? Léo, o nome. Eu tava dando uma olhada nele aqui, que ele é focado na privacidade também, seguindo a linha do browser. E é legal ver que é, normalmente a gente tem essa impressão, se a gente quiser alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão, né? Então, eu vou ter que abrir mão dos meus dados para conseguir um serviço de volta. Aí, nesse caso, eles estão mostrando que você ainda pode ter esse serviço bem em pauta, assim, o assistente IA, e enquanto você ainda mantém a sua privacidade, acho que ele é anônimo, ele não registra as suas perguntas, coisas desse tipo. Também é legal esse tipo de iniciativa. Então, André, veja, agora a pergunta que surge naturalmente a partir do seu relato é: quantas pessoas estão com essa prontidão ativa? Percebe? Porque a maioria das pessoas não só não estão com essa prontidão, mas até acham que o único navegador que existe no mundo é o navegador X. Nem sabe que existe outro navegador. E um outro navegador que está comprometido, e aqui eu não estou fazendo defesa, estou falando uma análise técnica, né? Que está comprometido com a proteção e a privacidade do usuário. Então, você só consegue perceber e ter essa conversa que nós estamos tendo aqui quando você identifica e você tem um vocabulário. Porque se você não tem um vocabulário, você não tem como identificar o risco. Você não tem vocabulário. Se você não tem vocabulário, como é que você consegue nominar o risco? Você não tem vocabulário, né? E quando eu falo de vocabulário, é essa compreensão que existem riscos e que existem sim soluções. Ou seja, eu tenho que ter vocabulário para poder identificar o risco e a partir disso eu pensar caminhos de solução, como por exemplo, a partir de agora eu vou usar preferencialmente o Brave, porque eu sei que é uma ferramenta que protege, está preocupado com a minha privacidade, que não está coletando massivamente meus dados. Em vez de usar o WhatsApp, eu vou usar o Signal, porque o Signal é uma ferramenta assim, assim, assim. Por exemplo, eu, profissionalmente, aqui no escritório, nós só usamos o Signal, porque é um comunicador de mensageria mais preocupado com a segurança do que, ou com a não coleta de dados do que o WhatsApp. Mas como majoritariamente todo mundo utiliza o WhatsApp, eu também tenho uma conta no WhatsApp que eu uso para outras coisas. Mas, por exemplo, nas contas profissionais, nas coisas profissionais daqui, a gente só usa Signal. A gente não troca informação via WhatsApp, né? A pergunta é, quantas pessoas que utilizam o Signal a partir dessa visão de mundo de prontidão ao risco? Né, protegendo os seus dados, as suas informações, dados de negócio, dados pessoais. Então, essa discussão que a gente faz sobre isso aqui é para despertar essa visão de prontidão ao risco cibernético, né? Que foi o que o André relatou aqui ao falar da IA do Brave, por exemplo. Quer dizer, eu posso usar uma plataforma de IA sem ter que necessariamente fazer uma entrega dos meus dados e ter o mesmo benefício, né, que outras plataformas. É um pouco isso, né? Muito bom, excelente colocação, André. Pessoal, mais alguém? Mais alguma questão? Não? Bom, então, se não, eu agradeço a atenção de todos os senhores, né? Desejo um excelente restante de semana e façam essas atividades aí de casa por curiosidade. E nos encontramos então na próxima quinta-feira, conforme nós combinamos aqui com
essa orientação mais técnica, emblemática de grandes casos, então. Beleza? Valeu, pessoal. Bom descanso e até a próxima. Obrigado, Valeu, até professor. Até mais. mais. Até mais. Bom final de semana. Até mais, professor. Valeu.